Serial Case, o serial killer que planejou a morte com frieza cirúrgica. Nem todo serial killer quer fama. Alguns vivem nas sombras, em silêncio, planejando cada passo com uma frieza quase cirúrgica. Serial Case foi assim, um assassino metódico que não queria atenção, só queria matar. E o pior, ele era bom nisso. Hoje, você vai conhecer uma mente obscura por trás de um dos casos mais assustadores e menos conhecidos dos Estados Unidos. Esse é o caso de Serial Case, um serial killer que construiu sua própria cartilha de morte. Infância e adolescência. Serial Case nasceu em 7 de janeiro de 1978, em Cole, uma pequena cidade em Utah. Era o segundo de 10 irmãos, criado por pais extremamente religiosos que os mantinham isolados da sociedade. A infância dele foi marcada por um fanatismo sufocante. A família vivia fora da rede elétrica, sem televisão, rádio ou contato com outras crianças. Israel cresceu entre montanhas e florestas, aprendendo a caçar e sobreviver desde muito cedo. Eu sabia montar armadilhas antes mesmo de saber ler, e ele confessaria anos depois. Na adolescência, a família se mudou para o estado de Washington e passou a frequentar uma comunidade supremacista branca, próxima a grupos como a Igreja da Identidade Cristã, um movimento radical que pregava ódio, segregação e intolerância. Foi nesse ambiente de extremismo e isolamento que a mente de Israel começou a se distorcer. Com 14 anos, ele já sentia prazer em capturar animais, torturá-los e matá-los lentamente. Mas diferente de outros psicopatas, ele sabia esconder isso. Nunca foi impossível, era frio, metódico e paciente. Juventude, exército e os primeiros desvios. Aos 20 anos, ele se alistou no exército dos Estados Unidos. Serviu entre 1998 e 2001, inclusive durante parte da guerra do Iraque. Era considerado um soldado exemplar, disciplinado e reservado. Um colega disse: ele era estranho, mas eficiente. Nunca dava problema. Durante esse período, ele começou a viajar, visitar vários estados e guardava mapas com detalhes preciosos de cada cidade. Não era turismo, era planejamento. Ao sair do exército, se estabeleceu no Alasca. Abriu uma pequena empresa de construção civil e aparentava ter uma vida normal. Tinha uma filha pequena, pagava os impostos, conversava com os vizinhos. Ninguém jamais suspeitaria do que ele fazia nas viagens que diziam ser a trabalho. Israel Case não foi um serial killer comum. Ele criou uma filosofia própria: nunca matar perto de casa, nunca escolher vítimas conhecidas e nunca seguir um padrão fixo. Se você tem um padrão, a polícia pode te pegar. Eu nunca quis ser pego. Para isso, ele criou o que chamou de kits da morte, baldes enterrados em locais estratégicos nos Estados Unidos, contendo armas, cordas, produtos de limpeza e até dinheiro. Às vezes, ele deixava esses kits escondidos por anos, antes de usá-los. Assassinato de Samantha Kayner. O crime mais conhecido foi o de Samantha Kayner, uma jovem de 18 anos sequestrada enquanto trabalhava em uma cafeteria drive-thru, em Anchorage, Alaska. Ele a levou para um chalé e a manteve viva por várias horas. A estuprou e depois a matou, frio e calculista. Deixou o corpo congelado por 2 semanas em sua garagem, enquanto viajava com a filha para Nova Orleans. Ao voltar, tirou uma foto do corpo maquiado e com olhos colados com linha. Fingindo que ela ainda estava viva, enviou a imagem para a família junto com uma carta de resgate. Depois, esquartejou o corpo e o jogou em um lago congelado. Later in the afternoon, when we finally had the video, we played it in the cyber crimes unit office. We all wanted to see that video. The lieutenant, the captain, patrol officers, and some detectives from my unit. We played it time and time again. In the video, you can see Samantha is closing up for the night in the coffee stand.
cleaning and wiping things down. It's late at night, so there aren't many coffee drinkers that are driving up to the stand. And then you can see somebody walking up. You don't see a lot of people just walk up. Most people are driving a vehicle. Samantha goes to the window. So she starts making coffee. And she appears to be engaging with the person. At one point, she turns towards the window and she reacts. I vividly remember Samantha doing this and putting her hands up. She then walks across the coffee stand and turns the lights off. Casos anteriores, assassinatos sem nome. Ele confessou ter matado entre 8 a 12 pessoas. Entre eles, um casal assassinado em Essex, Vermont, em 2011. Keyes invadiu a casa das Carriers à noite, amarrou ambos e os levou para um local abandonado e os executou. Os corpos nunca foram encontrados. Uma vítima em Nova York, outra na Califórnia, e possíveis assassinatos no Texas, em Washington e em estados não revelados. Ele admitiu que sempre planejava tudo com meses de antecedência. Dirigia milhares de quilômetros para cometer os crimes, usando os kits enterrados e evitando qualquer conexão lógica entre os assassinatos. Nunca houve motivo emocional, nem ódio, nem paixão. Apenas o prazer de matar, de escapar e de dominar. Em março de 2012, Israel cometeu um erro. Usou o cartão de banco de Samantha em uma cidade diferente e foi capturado após o rastreamento do saque. Durante o interrogatório, começou a confessar seus crimes de forma lúcida e impassível. Eu sei o que sou, e o que eu sou vocês nunca vão entender. Mesmo preso, controlava os ritmos das informações, só contava o que queria, quando queria. Disse que pretendia parar, mas apenas porque havia cometido um erro, não por arrependimento. Em dezembro de 2012, antes que pudesse ser levado a julgamento, Israel Keyes cometeu suicídio na cela. Cortou os pulsos e se enforcou com um lençol. Ao lado do corpo, deixou uma carta enigmática, com desenhos macabros, versos obscuros, sem nenhuma confissão direta. Até hoje, o FBI acredita que há vítimas não identificadas. Israel Keyes não buscava fama, não queria ver o rosto no jornal, nem deixar um legado sombrio. Ele queria apenas matar e desaparecer como fantasma, e quase conseguiu. É um lembrete assustador de que o mal pode ser invisível, pode usar uma farda, cuidar de uma criança, pagar seus impostos. Israel Keyes mostrou que o terror não precisa de alarde, só de silêncio, estratégia e tempo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal. E se quiser mais casos como esse, deixe um comentário. Até a próxima. E cuidado com o que se esconde por trás dos olhos comuns.